Sejam muito bem-vindos para o programa número 6 do Auto de Devassa, a dar início ao segundo trimestre do ano de 2018. 15 dias muito agitados em Guimarães com as eleições no Vitória Sport Clube. Vamos fazer uma análise aos resultados e talvez fazer uma análise às leituras que foram feitas dos resultados. Vamos tentar também perceber como serão os próximos tempos no Vitória, após uma das eleições mais concorridas e participadas da história do clube. Ainda no decorrer das últimas semanas, a cooperativa Taipas Turitermas parece estar em maus lençóis, após um chumbo grosso do Tribunal de Contas, à injeção de capital do acionista maioritário, que é a Câmara Municipal de Guimarães. Março é o mês da mudança dos relógios e da chegada da primavera, embora isso ainda não dê para notar. A primavera foi pretexto para uma série de acontecimentos ligados ao ambiente e às cidades, enquanto se aguarda pelo resultado da candidatura da cidade à Capital Verde Europeia. Os temas para as rubricas desta semana foram unanimemente escolhidos pela Andreia Ferreira, Paulo César Gonçalves e pelo Zé Teibão, que chamo agora para a conversa. Começamos, como de costume, pelas obras de Santos Cato, que desta vez será sobre o aumento de capital na Taipas Turitermas, após o chumbo do Tribunal de Contas. Em causa está uma candidatura a fundos comunitários para financiar a obra de renovação do balneário termal. A expectativa era que esse financiamento fosse de 70%, mas acabou por ficar-se pelos 25%. A solução passou por uma tentativa de injetar 1,6 milhões de euros para suprir o comprometido. Andreia Ferreira, o que é que falhou aqui? Foi excesso de confiança, imprudência por parte da Taipas Turitermas, ou, por outro lado, déficit de coerência por parte da União Europeia ao ter mudado as regras do jogo, as regras a meio do jogo? Boa noite. A minha pergunta é se a União Europeia mudou as regras a meio do jogo, ou se as regras eram essas desde o início. E, respondendo diretamente à tua pergunta, eu acho que foi excesso de confiança e imprudência da Taipas Turitermas. Portanto, eles deveriam ter feito um plano que fosse facilmente execuível na eventualidade de a coisa não correr bem. Tanto quanto eu sei, anteriormente houve candidaturas de género feitas por outros estabelecimentos termais do país que conseguiram aquele financiamento. Portanto, daí a mudança das regras de jogo, não é? Certo. Ainda assim, quem está à frente de uma instituição como a Taipas Turitermas deve precaver-se para eventuais percalços. E houve aqui um grande percalço. O que é que falhou? Não sei. A minha questão é o que é que vai ser feito daqui para a frente. Porque a mim custa-me pensar que é a Câmara que vai estar a pagar uma obra de uma instituição que, à partida, consegue ela mesma ter lucro. Na verdade já são dois percalços, não é? O primeiro é a redução da participação e depois temos o chumbo do Tribunal de Contas, que também, à partida, não estavam a contar, e eu acredito que eles não estivessem a contar com nada disso. Tinham tudo como garantido e a coisa correu mal. Eu chamo só a atenção, eu até sublinhei eu li as declarações do Presidente da Câmara e ele diz, quanto ao chumbo do Tribunal de Contas, e a mim isto parece-me curioso, ele diz isto é normal até para a segurança da Câmara, para ajudar-nos a encontrar outros caminhos. Até para a segurança da Câmara, ou seja, podes comentar, ou seja, é preciso vir uma entidade como o Tribunal de Contas colocar a Câmara em segurança. Pronto, eu termino com isto. O que é que ele quer dizer com isto? Isto é normal até para a segurança da Câmara. Também a oposição, na altura em que a proposta do aumento de capital foi votada numa reunião de executivo, alertou precisamente para estes pontos que o Tribunal de Contas veio suportar o acórdão. Portanto, eu perguntava ao Paulo César Gonçalves se daria jeito de vez em quando ouvir a oposição. Eu creio que sim, não é? A oposição também foi eleita, portanto, faz o seu papel, e eu tenho a dizer que
Se é por uma questão de injeção de verba, é assim, a Câmara pode perfeitamente injetar esse dinheiro em mim para eu revolucionar a cidade. Certo. E o que é que tu farias? Seria uma cidade Já agora. super inteligente. Acredito. Uma Smart City. Uma smart city com cérebro. Smart City Tour. Mas já que estamos a falar das taipas, não é? A meu ver seria muito mais interessante enfiar esse dinheiro na despoluição do Rio Ave. Sim, voltamos não a é? essa questão, não é? Não é? Porque nós de Capital Verde de facto temos um rio a correr verde, e às vezes vermelho e castanho e azul e por aí fora. Mas o Selho, este foi o Selho. Era o Selho? Era o Selho. Mas vai lá ter, portanto, não vai às taipas, mas vai lá ter, é um afluente. Esclareça-me só uma questão. Era roxo. Este dinheiro tinha que ver com umas obras. Sim. É isso, não é? Portanto, a ideia era a renovação do balneário termal. Ou seja, a Taipas Termas tem lá uma série de serviços que são pagos e bem pagos pelos utilizadores. Portanto, à partida, se quer fazer obras no espaço. Gestão, não é? Eu não falei má gestão, atenção, Mas então não é isso. Mas se querem fazer obras, porque é que não canalizam o dinheiro que entra lá para as obras? Porque é assim que uma empresa funciona, não é? A propósito disso, o Bloco de Esquerda veio precisamente dizer isso em reação àquilo que se passou. Exatamente, durante a falaram reunião em de Câmara. malabarismos, não é? Isto quanto à injeção de capital. Mas isso também é uma como é que diz, uma apropriação. A propósito de se falar aqui no Bloco de Esquerda, eu queria fazer uma adenda, porque aqui há umas semanas nós falámos sobre a questão do canil Gatil, não é? E por lapso, na altura, eu confesso, eu sabia isso e na altura devia estar a pensar noutras coisas, não sei muito bem, mas houve uma força política de Guimarães que se bateu muito pela questão do canil Gatil, que foi a CDU, e sempre fizeram uma campanha nesse sentido. Eu na altura queria falar e passou-me por completo. A propósito de há dias ter visto algo similar por parte do Bloco de Esquerda, agora veio-me à cabeça e queria só falar nesta à parte. Pronto, já está. Ainda sobre este tema, há um dado que a mim me parece muito, muito curioso. Obviamente eu não vou dizer comentários, cabe-vos a vós fazê-lo. Mas uma das soluções apontadas pelo Presidente da Câmara, Domingos Bragança, foi passar a transferir anualmente 300 mil euros para a Taipas Termas, até por fazer os tais 1,6 milhão. Estes 300 mil euros é exatamente o mesmo montante que o CIAG, o Centro Nacional das Artes José de Guimarães, vai receber da Administração Central. Isto parece-vos curioso. Na altura fez-se uma festa muito grande por estes 300 mil euros virem para Guimarães. Para depois fazerem exposições com fruta e tal. Frango, claro. Repara que eles gostam mais de. Não querem tanto cultura como querem termas. Só querem todo para as termas, mais do que propriamente para a questão é a cultural. cultura das termas. É. Sim, mas é um bocado. São valores completamente. E esse valor para a Turistermas é. Bem, a oposição já disse tudo na altura, por isso. Devia ser injetado noutras coisas com outras prioridades, que não isso. Ok, encerrado este primeiro tema, as nossas obras de Santo Cato deste programa número 6, passamos para o pio nono da quinzena, que é mais ou menos óbvio, que é o Júlio Mendes. O Júlio Mendes venceu as eleições mais disputadas de sempre no clube, mas por uma margem mínima, ou seja, 342 votos em 7.274. O Júlio Mendes obteve uma margem de 52% dos votos. Que ilações poderemos tirar destes números, Paulo César Gonçalves? Eu creio que os números demonstram que a massa adepta do Vitória, nesse caso os associados, eu não diria como disse o Pedro Meireles, não é? Que a massa associativa mostrou um cartão vermelho aos elementos, mostrou-lhe um cartão amarelo
quase alaranjado, não é? Porque há de facto muita coisa a mudar, há uma aproximação a fazer, ou seja, eu creio que, e fazendo aqui uma analogia precisamente com o Pio IX, não é? Os elementos precisa descer do pedestal e é assim. E também até em termos de carisma, vá lá, a estátua do Pio IX e os elementos não são muito diferentes uma do outro. Em termos de carisma. Este é o terceiro mandato. O que é que se poderá aspirar para os próximos 3 anos no Vitória? Uma participação nas competições europeias e 2 décimos lugares. Mais coisa, menos coisa. Não espero uma mudança por aí além, a não ser que de facto se olhe e se leve muito a sério os números da eleição, não é? Porque as pessoas tiveram, como se costuma dizer, com as calças na mão, mas agora já passou, não é? E vamos outra vez enverdar por determinado caminho. O Vitória tem uma implantação popular como poucos clubes em Portugal e, portanto, tem de facto condições para ser muito, eu não queria dizer maior, não é? O Vitória é um grande clube, mas pode fazer jus a essa grandeza de outra forma que nunca souberam fazer, no fundo, pelo menos nos últimos anos. Não há consistência. O que é que tu achas agora disso que se fala do PSG e assim? Achas que vai influenciar alguma coisa? Acho que é areia para os olhos, sinceramente. Não creio que o Vitória tenha de ser o clube satélite de quem quer que seja, ficar com as sobras do Paris Saint-Germain. Porquê? Por ser o Paris Saint-Germain? Não, eu preferia ser um clube, claro, que com uma identidade própria. Sim, melhor seria irem às camadas jovens, apostarem na formação. Claro. É exatamente. Porque acho que é aí que está a identidade de Vitória. É mesclar a aposta na identidade, nas camadas jovens, com mais-valias que saibam. Lá está, o ter uma valiosa equipa de scouting, não é? De olheiros. Ir buscar gente que realmente faça a diferença. E depois estamos a centrar-nos muito no futebol. O Vitória é um clube eclético, não é? O Vitória tem outras modalidades, tem o basquetebol, tem o voleibol, equipas com pergaminhos e que deram bastantes títulos. Creio que as modalidades também precisam de um refresh, de serem olhadas com outra importância. Mas essa é uma conversa que vem há muito tempo e fala-se sempre nisso. Mas na verdade quem vai votar, não quero ser injusta, mas vota no futebol, claramente. São os futeboleiros, não vamos estar com conversas. Quem vai votar porque está. Aliás, o Júlio Mendes disse que grande parte do resultado é justificado, ou seja, esta pequena diferença é justificada pelos maus resultados do Vitória no futebol. Não acho que tem a ver com os maus resultados. É influenciado e a equipa, podemos dizer que fez um bocado a vontade a esse resultado, não é? Porque, pronto. Mas eu creio que os sócios do Vitória deram um grande aviso nas urnas. Agora, como esse aviso vai ser gerido, não faço ideia, mas sinceramente não espero nada de muito diferente. Também não. Indo mais uma vez às declarações do Júlio Mendes após o ato eleitoral, diz ele, e cito: acabaram as lutas eleitorais e as guerras entre candidatos. Andréa Ferreira, será isto apenas um desejo ou o Presidente de Vitória está a ser demasiado otimista? Adivinham-se tempos conturbados no Vitória? Adivinham-se, isso é o desejo dele. Ele gostaria que as lutas eleitorais se acabassem, porque falam todos foi-se falando ao longo da campanha que depois da campanha temos de nos unir todos em torno da Vitória. É certo, mas o que é certo também é que existiu uma campanha forte do outro lado, porque os resultados assim o demonstram,
E eu acho que as pessoas devem continuar atentas. Tudo bem que o Júlio Vieira de Castro veio dizer que quem sabe daqui a menos do que 3 anos estaremos novamente. Ok, isso. Ele falou numa vitória de pirro. Foi mais uma vitória de espirro. Isso é ele a querer que as coisas corram bem para o lado dele, mas não sabemos o que é que vai acontecer. O que eu acho é que devemos ficar todos atentos. Há quem diga que os alimentos não chegam ao Natal. Não sei, também não. O Natal ainda faltam uns meses. Não acredito nisso. Não acredito nisso. O que eu acho é que esta candidatura. Repara, a contestação vai começar a haver cada vez mais. Cada vez mais. Pronto. E temos aqui do outro lado uma pessoa que ganhou. Talvez. Do outro lado temos aqui. Eu não posso esquecer que o Júlio Vieira de Castro teve menos 342 votos. E ele perdeu essencialmente na mesa 1 e 2, que é a mesa dos sócios mais antigos, que significa que a malta mais jovem está do lado dele. Sim, a malta mais jovem. Pelo menos ela por ela. E é a malta mais jovem tem vontade de mudar. Os outros são mais. Pronto, são conservadores. E eu tenho ouvido algumas críticas à atuação do Júlio Vieira de Castro, que ele até deveria fechar a página do Facebook. Não acho. As pessoas têm que ficar atentas. Sim. Ele é nitidamente a oposição e ele é a equipa dele e quem votou nele. E portanto há que ficar atentos. Eu também acho que ele foi acusado injustamente de muitas coisas. Ou seja, uma pessoa não tem. Parece que se deu um bocado a ideia de que ninguém tinha o direito de ousar candidatar-se contra o Júlio Mendes porque ele apareceu, porque ele deu a cara. E agora que ganhou, que ninguém ouse dizer nada, porque agora somos todos e somos todos unidos. Não pode ser. Há que estar atentos. Portanto, as divisões vão continuar a existir. Seguramente antes do Natal, é já em julho, avizinha-se mais uma Assembleia do Vitória. Zé Tebão, será uma Assembleia quente? Eu acho que sim, acho que vai ser certamente quente e tem a ver com isto que estamos a falar agora, não é? Essa contestação vai continuar a haver. E a temperatura em julho costuma ser a mesma. Olha que não sei, isto não tem andado. Não, mas vai continuar a haver, e eu acho até que cada vez mais contestação. Acho que os elementos, cada passo errado que der agora vai ser muito mais criticado do que se calhar era antes. E eu não sei também, mas lá está, só para ser aqui um bocado diferente, não sei também se ele chega ao final dos 3 anos. Na minha opinião, claro, acho que ele pode começar a sentir a pressão de uma maneira diferente da qual teve até agora, não é? Ele até agora não teve, lá está, quase pressão nenhuma, não houve contestação, ele fez o que fez, etc. A partir daqui as coisas vão ser um pouco diferentes, não é? Não sei, a ver vamos, mas sim, vai ser quente e com margaritas. Por fim, Guimarães é capital este mês da primavera. Na semana em que começou a primavera, houve várias iniciativas a acontecer num programa intitulado Festa da Primavera. Um desses eventos decorreu no passado dia 16 de março no Laboratório da Paisagem. A Smart Cities Tour passou por Guimarães, rumo à Smart Cities Summit, que se realiza este mês de abril em Lisboa. Zé Tebão, depois dos smartphones, das smart houses, temos agora as smart cities, não é? O que é que vamos fazer com tanta inteligência junta? Vamos ser dispensados. Falta é smart people, não é? Exato. Não, olha, eu acho que é óbvio que é ótimo falar da sustentabilidade, lá está, é financeira, económica, etc., dentro das cidades, como é que isso afeta a população, toda a questão agora nesta nova era digital e como é que pronto, podemos usar tudo isso para melhorar a qualidade de vida das pessoas, etc. É ótimo falar disso, mas convém, lá está, começar, e eu aqui vou voltar ao assunto, mas é inevitável, porque para mim acho que é. Vou voltar ao assunto do Rio Ave. Com a lista. Não, a lista não. Eu pensei, como é que ele vai introduzir aqui a questão da lista? Porque não, mas isto aqui em questão. A lista a boiar no Rio Ave. Porque a lista está bem. Não, mas porque é verdade, estamos a falar em sustentabilidade, estamos com essas teorias todas e aquilo que realmente é preciso fazer antes de haver o que quer que seja de sustentabilidade, etc. Tripas de porco continuam a boiar no Rio Ave. Continua tudo por fazer. E eles querem uma capital verde europeia, querem uma cidade verde também, querem uma cidade
lá está, com essa melhor qualidade de vida, etc. Mas tem de sair tudo do papel e desses encontros muito bonitinhos que acontecem e começarem a fazer esse trabalho. Há uma expressão muito gira, eu tenho de partilhar esta expressão convosco no site da Câmara quanto a esta questão das Smart Cities, e eles dizem, eu não sei, eu acho que estou a citar novamente o Dr. Domingos Bragança, ele que me desculpe se estiver a ouvir isto, porque ele fala a ideia é implementar. Ele está a ouvir em pijama sentado na cama. Certo, isto é tudo muito bonito, porque ele diz que nós queremos ser uma comunidade de afetos. Eu vi também. E só assim alcançaremos o bem-estar e a sustentabilidade. Mas afetos com C ou sem C? Eu digo com C. Eu também digo com C, senão é afetos. Mas é afetos. Portanto, isto é tudo muito bonito. Conversa para o boi dormir. É o que eu digo. Porque falta fazer muita coisa. Há aí um artigo muito recente de uma jovem no Reflexo Digital e ela fala muito bem. Há muita coisa a fazer. Sara Martins. Pronto. A Sara Martins, eu vou citar a Sara Martins, e ela fala de forma muito assertiva. E é verdade, é muito bom viver em Guimarães, atenção, eu adoro a minha cidade. Mas voltamos à questão que temos falado noutros programas, os transportes, que são caríssimos. Eu paguei. A minha conta da água é altíssima. A minha conta da água é altíssima. Eu posso dizer-vos que pago o mesmo de água. A minha fatura da água é exatamente igual à minha fatura de gás e luz. Juntas. Eu tenho a acrescentar que, devido à proliferação de buracos nas estradas, o meu médio direito fundiu. E com quem é que eu vou falar agora? Depois, é que no outro dia eu fui parado numa operação stop e o polícia perguntou-me: então o médio direito, olha, culpa os buracos, eu... o que é que eu lhe vou dizer? Só foi aqueles ouvir Dark Side of the Moon. Não, esse foi outro, isso foi ontem. Ele parou-me, eu estava a ouvir o Dark Side of the Moon e ele: jovem, vá-se embora, eu não posso chatear quem ouve Pink Floyd. Vá. Eu acho isto tudo muito bem. Atenção, eu não sou contra esta questão da Smart Cities. Eu já estou a falar, nem sequer era a minha vez de falar. Desculpem. Não, mas vieste e vieste falar muito bem. Não sou nada contra, mas estou um bocadinho cansada de ouvir esta conversa de a prioridade é o clima, a energia, é mais não sei o quê. E a prioridade não é nada. Parecem as dietas fit, não é? Sim. A cada dia sai um livro novo sobre dietas e aqui é a mesma coisa. Não é uma conversa consequente. Não é, porque falam muito. Isso é um palavreado muito bonito. Quando se lê os afetos, que lindo. Os afetos, ainda por cima. Agora, e em concreto, as pessoas têm algumas queixas. Olha, os buracos na rua. Pronto, isso. É curioso, Paulo, teres falado do Rio Ave. Houve um outro encontro sobre ambiente e a comunicação relativamente às questões do ambiente. Esteve presente a Isabel Loureiro, que é a coordenadora da estrutura de missão da candidatura, e é curioso que não houve uma única palavra, aliás, não foi mencionado uma única vez o Rio Ave, que me parece espantoso. É incrível. Não, é isso. Aliás, em toda a sessão, o único que tocou, que disse Rio Ave, foi o Joaquim Fernandes, do Grupo Santiago. Foi o único que falou no Rio Ave. Portanto, durante uma manhã inteira a falar de ambiente e comunicação, ninguém falou no Rio Ave. Eu acho isto espantoso. Porque lá está, é aquela fachada que Guimarães, infelizmente tem muito, não é? Temos estes problemas, mas vamos esconder isso e vamos mostrar o que aquilo bonito que vamos fazer. No campo político, até quem, lá está, mais uma vez, quem se centra mais na questão do Rio Ave é a CDU. Eu, pelo menos, do que tenho presente. Recordo também de reuniões de Câmara. Sim, exatamente. Voltando à questão das Smart Cities e toda a questão da utilização dos dados. Desculpa. Sim, dizes. Agora se faz-me lembrar Smarties. Sabes Smarties? Sim. Smarties. Podemos chamar-lhes cidades inteligentes. Cidades inteligentes também pode ser. Sim. YouTubers. Eu acho que isto irrita-me precisamente por causa deste termosismo. Desculpa, estou um bocado irritado. São modismos, não é? Porque é Smart Cities. É tipo artes performativas. Tudo muito moderno. Não gosto. Não gosto também.
Artes de palco, ok? Exato. Como já deve estar a ser evidente para os nossos ouvintes nesta altura, a Andreia Ferreira teve um mau dia no trabalho e está particularmente irritada. Está com o espírito de faça. Mas Andreia, desculpa lá, esta questão da inteligência artificial é algo que te assusta ou algo com o qual podemos viver de forma plácida? Há um equilíbrio, nem me assusta, nem me deixa completamente entusiasmada. Eu também não sou uma pessoa muito dada às tecnologias, como já devem ter percebido. Eu não tenho televisão, pronto. Enfim, ainda bem. Eu não tenho Facebook, portanto não podem entrar na minha conta. Enfim, não há nada que possam saber da minha vida através das redes sociais. Há um equilíbrio. É óbvio que eu não vou recusar que o avanço da tecnologia está aí para me facilitar a vida. Há um equilíbrio, sem dúvida, e tem de haver um equilíbrio. Agora, ouve-se muita coisa, sem dúvida, que é preocupante a forma como muitas vezes o avanço da tecnologia é utilizado, especialmente no acesso à informação que é privada. Sim, é preciso ter algum cuidado. E também retira emprego a muita gente, não é? Que é preciso. Eu recortei de repente aqui o ambiente. Não, mas a verdade também retira emprego a muita gente e convém pensar nisso, não é? O que é que as pessoas irão fazer a partir do momento em que a tecnologia avança e começas a fazer o quê? Dedicas-te aqui à arte? Isso eu já me dedico. À pesca. À pastorícia. Sim. Sobre as artes performativas. Sobre essa questão dos dados e da utilização dos dados, foi referido nessa conferência no Laboratório da Paisagem que os dados são o petróleo do século XIX. Do século XXI. Do século XXI, peço desculpa. Estava a confundir com a Revolução Industrial, por aí. Pois. Queres comentar isto, Paulo? Eu não sei se isto merece algum tipo de comentário. Merece muito. Para além da gargalhada. Ai, por favor. Isso, enfim, eu só consigo ver isso à luz daquela gente que está sempre enfiada nos gabinetes e, perdoem-me, nunca deu um beijo na boca. Só. Pronto, é isso. Valha-me Deus. Que raio de frase. Está tudo dito? Está tudo dito. Ok. Muito bem, seus ouvintes, até a próxima. Não. Temos ainda tempo para algumas notas finais. A Andreia Ferreira traz-nos aqui o tema de uma empresa vimaranense que está a construir um alojamento para os trabalhadores que foi contratar ao Bangladesh. Andreia, que te parece isto? Estávamos aqui a falar em afetos e a senhora é um fofo. É só o que eu tenho a dizer. O senhor da JF Almeida é um fofo. Porque ele vai construir um alojamento para 400 trabalhadores. 400? Não, o investimento é que é de 400. Okay. Para lhes pagar €1,5 por mês. Não interessa quantos são. O que interessa aqui é que não há trabalhadores em Portugal. Não há. Então ele vai buscá-los a Bangladesh. Só eu é que estou a... Isto nem sequer foi divulgado na comunicação local. Eu vi isto no Jornal de Negócios. Não, mas acho que saiu aqui no jornal. Talvez no jornal. Mas alguém ouviu o JF Almeida. Alguém foi perceber que tipo de contactos é que ele fez, em que é que ele se baseia para dizer que não há trabalhadores e que é preciso ir buscá-los a Bangladesh. Atenção, pode não haver trabalhadores com o tipo de incentivos ao trabalho que ele oferece, não é? Lá está. Eu pensei que tu ias dizer em relação ao trabalho, mas eu ia perguntar o que é que ele ia fazer de diferente. Isto é toda uma filosofia retorcida, não é? Claro. E ele pode não oferecer condições, ou oferecer condições que as pessoas não queiram aceitar, não é? E se calhar vai precisar de ir buscar ao Bangladesh. Ele vai melhorar a vida. Pois, ele vai melhorar a vida a alguns cidadãos do Bangladesh, que efetivamente no país deles hão de ganhar muito pouco e o que vêm ganhar para cá é muito bom, mas por favor. A culpa disto tudo é da tecnologia? Não sei, por acaso. Não, é da ganância. É da ganância. Sim. É. Olha, agora o Paulo César Gonçalves quer nos falar sobre o Dia Mundial de Teatro, que se assinalou no dia 27, não é, Paulo? Sim, 27. Diz então. Não há muito a acrescentar.
o teatro, a meu ver, em Portugal está podre. Aliás, eu escrevi um artigo para o Duas Caras esta semana que foi lido aí por 7 ou 8 pessoas, não sei. E como de costume, e fazia precisamente menção a isso, ou seja, já outras pessoas referiram, pronto, numa questão mais generalizada sobre o estado das artes em Portugal, sobre a forma como são geridos os apoios por parte da DG Artes, o que é que isso implica, qual é, digamos assim, quais são as normativas para poderem ser financiados, a que tipo de linguagem é que estão vinculados ou que podem obedecer, ou seja, acaba por não haver aquilo que muitos considerarão, e ok, tudo bem, uma utopia, não é? Que é fazerem o que, pronto, uma criação livre de preconceitos. E isso acaba no fundo por limitar muito, digamos assim, o espectro daquilo que se vai ou do que se quer fazer ou que chegará ao palco, não é? Ou quem consegue chegar até esse patamar. E há dias eu li uma entrevista do Diogo Infante e ele falava precisamente, ele agora é diretor de uma estrutura importante, não é? E ele falava exatamente nisso, que é todas as grandes estruturas do país estão a apostar numa linguagem muito específica. Ok, essa linguagem na qual se aposta também já foi um bocado ostracizada no passado, e tudo bem, não é? É tão válida quanto as outras. Agora, eu não posso aceitar é que determinada forma, determinada linguagem se sobrepõe às outras como se fosse uma espécie de ditadura de gosto. E eu acho que o teatro está a padecer, o teatro e outras artes. Mas a consideração que tu fizeste quanto ao teatro estar podre, achas que em Guimarães também? Eu acho que em Guimarães melhorou muito. Melhorou, sim. Eu acho que em Guimarães melhorou muito desde o ano passado, com a vinda do novo diretor artístico para o Teatro Oficina. O que não implica que haja muitos vícios ainda instalados. Para quem quiser entender, quando a enxurrada passou, ainda houve lixo que ficou. Pronto. Okay. É isso. Não queres dizer nada sobre isto? Eu não. E é precisamente com o Zé Tebão que vamos encerrar esta ronda, e tu vais falar da lista. Vou falar, não. Estou a brincar. Tinhas de falar da lista. Não, o Zé Tebão vai falar de uma iniciativa que está a ser desenvolvida aqui pelo nosso sonoplasta, o Rolando Ferreira. Força, Zé. Pronto, acho que temos que dar ênfase a isto, especialmente agora no final do programa, que o nosso Rolando Ferreira começou agora uma série aliás, começou ontem, dia 28 foi o primeiro, vão haver outros eventos semelhantes, a partir do próximo será dia 18 de Abril, aqui juntamente com o Bar da Ramada, onde a ideia basicamente é uma pessoa, haver tipo um convidado, seja geralmente mais ligado à cultura, seja um músico, seja um ator, um pintor, alguma pessoa aqui da cidade, a introduzir, por assim dizer, o tema de conversa, e depois ser uma conversa muito informal, exato, quase uma conversa de café, para onde a pessoa discute, explica um bocado também do que é que fez, como é que foi a sua vida, tipo, como é que encarou os seus problemas e assim, pronto, e assim uma discussão. E acho que é importante porque acho que é algo que nos permite a nós conhecermos um bocado melhor as pessoas cá de Guimarães, que há muita gente que não faz ideia do potencial, dos talentos que existem cá.
E é uma maneira de se conhecer essas pessoas de forma muito informal, sem ser com aquela formalidade toda de evento, recebeu assim, sim. uma medalha. Pois, isso é tudo muito ensaiado, ou melhor, parece tudo muito ensaiado, não é? Exatamente. Por isso, palminhas para o nosso Rolando Ferreira e que corra tudo bem e as pessoas que participem. Muito bem. Agora, mesmo para terminar, isto não estava no meu alinhamento. Sim. Chegamos ao programa número 6. O que é que vocês acham? Vamos chegar ao Natal ou não? Nós não temos contestação, que eu saiba. Para já. Nem temos Assembleias Não Gerais. sei. Eu acho que eu acho que Já existe página no Facebook, certo? Um grupo no Facebook. Sim, existe. podemos dar conta. Existe que as pessoas podem anda aderir. para aí gente. Exatamente, podemos dar anda conta para aí disto. gente a seguir o que se diz por aqui. Disseram que criaram um grupo no Facebook. Existe o grupo Mas no para ter mal de nós? do Alto Para de devassar o Alto de Onde as Devassa? pessoas podem participar, Podem falar dar mal opinião. de nós também, dar E podem opiniões, sugerir temas exatamente. também. Quem sabe se nós aceitamos. Claro. Por isso acho que daqui em diante vai ser engraçado e vamos lá ver se chegamos ao Natal. Ao ou Natal. não. Muito bem, termina assim o programa número 6 do Alto de Devassa, o Diz que Disse assumido e com nomes. Volta daqui a 15 dias na Rádio Universitária do Minho ou em podcast no Duas Caras. Estive em estúdio com a Andreia Ferreira, o Paulo César Gonçalves e o Zé Teibão. A produção é da Catarina Castro Abreu e a sonoplastia esteve com o Rolando Ferreira. A moderação foi de Paulo Dumas. Até de hoje a 15 dias. Até já. Até à próxima.